Bem, vamos lá. Nesses 30 segundos que eu tenho, antes de talvez você fechar o vídeo e comentar alguma bobagem que não tem nada a ver com o que eu falei no vídeo, né? Primeiro, eu não sou sede-vacantista, nem serei, considero isso um erro, entendeu? Eu coloquei isso, coloquei no título da thumb sobre os sede-vacantistas serem mais coerentes do que os outros tradicionais, e eu vou explicar isso durante o vídeo se você tiver paciência de acompanhar até o final, né? Ou pelo menos até a metade desse vídeo, né? Então, tá bom? Vamos deixar isso bem claro aqui, né? O que eu quero dizer, por exemplo, que os sede-vacantistas são mais coerentes, no sentido que existe uma certa lógica no modo de agir deles, né? Mas não é porque existe uma certa lógica que a posição é verdadeira, tá? Eu lembro do que o Chesterton dizia na ortodoxia, né? O louco não é aquele que perdeu a razão, é aquele que perdeu tudo menos a razão, né? Então, às vezes o contato com a realidade falta às pessoas, né? Então, para deixar isso bem claro, né? Agora, por que eu fiz esse vídeo? Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Eu fiz um vídeo recentemente onde eu falei, né, católicos, voltem para suas paróquias, saiam desse catolicismo individualista, né? Essa coisa do comungue, saia correndo, como o Olavo de Carvalho falava, né? Porque é estando na paróquia que você passa a ter mais sanidade. Se você é esse católico de internet que só fica acompanhando discussão na internet sobre crise na igreja, sobre todas essas coisas, né? E, sei lá, não tem uma vivência de paróquia, você vai acabar ficando meio doido. Essa é a verdade, tá? Essa é a verdade. Então, volte para sua paróquia, ajude na pastoral, né? Ah, mas é modernista, é tele, não sei o que, não sei o que. Então, trabalhe para mudar isso, entendeu? Não, mas eu não quero, né? Porque eu tenho que me manter limpinho, né? Eu sou o puro, entendeu? Que descobriu, né, o problema da crise na igreja, e então agora, como eu sei dessa situação, eu tenho que me afastar de tudo isso para que eu não seja contaminado com o modernismo. Mas eu não entendo. Se você sabe então o que é modernismo, se você sabe dos erros, né, agora você tem medo de se contaminar, então não faz sentido, né? Eu achei interessante alguns comentários, né? Alguns comentários. Ah, mas as paróquias estão todas cheias de modernismo, TL, abuso litúrgico, música ruim, por aí vai, né? Violãozinho na missa, né? Enfim, né? Tá, e qual é a solução? Vamos conceder aqui, você que talvez esteja vendo esse vídeo, vamos conceder que você vai na missa tradicional ou gosta da missa tradicional. Eu também gosto, tá? Eu também gosto, né, da missa tradicional. Já fui na missa tridentina e tudo mais, né? Aí você quer que... Eu vi alguém comentar isso, né? Ah, reze para que a missa tradicional volte a ser, né, o rito tradicional seja o rito ordinário. Tá, vamos lá. Muito bem, a gente pode rezar, pode pedir a Deus, podemos fazer tudo isso. Mas na prática, como que isso vai acontecer? Entendeu assim? Né? Como que isso vai acontecer? Como que vai surgir um papa tradicional, vamos colocar assim? Como que vai surgir um papa tradicional que vai fazer uma reforma da reforma e vai voltar os ritos, vai voltar o rito ordinário ao rito tradicional? Entendeu? A missa de sempre, o rito tridentino, do jeito que você quiser chamar. Como que vai surgir esse papa? A gente vai rezar muito e vai brotar do céu, vai descer do céu, entendeu? A gente vai se recolher em grupos tradicionais, ficar ali com os sacramentos no seu rito mais tradicional e então esperar que Deus faça uma intervenção extraordinária e nos dê um papa assim tradicional, um Pio XIII, como eu gosto de brincar, né? Enfim, né? Um Pio XIII que aí vai revogar o Vaticano II, vai revogar a reforma litúrgica, vai voltar os ritos tradicionais e tudo mais. Assim, de uma hora para outra, né? Como que isso vai acontecer se você, ao se dar conta de que as paróquias todas estão, né, imersas no modernismo, você, ao invés de procurar mudar isso efetivamente trabalhando ali na paróquia, você simplesmente se recolhe e se separa porque eu sou limpinho demais. Ou então, né, tem aquele ar de piedade, né? Ah, não, eu não consigo suportar os abusos litúrgicos nas missas, então eu prefiro me afastar. Como que vai acontecer, né, de um papa, por exemplo, surgir assim e fazer algo desse tipo? Pode acontecer? Pode. Deus pode tudo, né? Eu não duvido, né? Eu não duvido de nada disso aí. Mas se eu reclamo tanto, né? Por que eu não faço algo para tentar mudar isso? Ah, não, é terra arrasada, né? Nenhum padre nesse Brasil mais presta, entendeu? Como dizia o Olavo de Carvalho, só um padre no Brasil, né, presta, que é o padre Paulo Ricardo, e acabou, né? Que assim, né, eu tenho um grande respeito pelo padre Paulo Ricardo, né? Mas também tem outros padres bons aí por aí, né? Então, o meu ponto, meus irmãos, é o seguinte, né? Não faz sentido, para mim não tem lógica, não tem lógica. Eu reconheço que o Papa Francisco é Papa.
Reconheço todos os papas pós-Vaticano II como papas. Né? Reconheço os cardeais todos como cardeais e tudo mais. Bispos e padres e tudo mais. Todos válidos, entendeu? E essa hierarquia visível da igreja é a hierarquia da igreja. Né? E então, né, ela é toda modernista. Né? O Vaticano II possui erros como o ecumenismo, a liberdade religiosa e tantas outras coisas, entendeu? E aí qual é a minha solução? O que eu faço diante de tudo isso? Eu me recolho, né, em um grupo que nunca vai ordenar um bispo, um cardeal, para talvez fazer parte de um conclave para eleger um papa. Né? Fraternidade Sacerdotal, São Pio X, nunca vai ter um cardeal, entendeu? Resistência nunca vai ter um cardeal. Né? Mesmo o IBP nunca vai ter um cardeal. Né? A gente sabe da situação atual. Né? E aí, como que vai surgir esse papa? A minha pergunta é como vai surgir esse papa? É uma pergunta legítima. Eu sei que eu fui um pouco irônico aqui, meio debochado, mas é uma pergunta legítima que eu tenho para fazer para todos esses grupos tradicionais, entendeu? E assim, eu aceito a resposta, assim, né, se quiser responder aí, né, não tenho problema com isso não, tá? Responda nos comentários, enfim. Né, eu tenho essa curiosidade, de fato. Agora vamos lá, por que eu disse que os sete vacantistas são mais coerentes nesse fato, nesse ponto? Estou falando da lógica, né? A lógica deles é o quê? O papa é herege, um herege não pode ser papa, né? Logo a sé está vacante. Né? E aí tem toda essa coisa dos sacramentos que são inválidos e tal. Eu não quero me perder aqui muito nos argumentos sede-vacantistas. Mas o ponto deles é o seguinte, essa igreja visível não é a igreja. Né? Entendeu? Se usa essa linguagem, né? A igreja foi eclipsada. Né? Isso é para você não dizer que as portas do inferno prevaleceram, né? Porque se você, desculpe, né? Se você, né, assume a posição sede-vacantista, eu não consigo conceber que, né, essa posição não é igual a as portas do inferno prevaleceram sobre a igreja. Não tem como, não tem como. Né? Digo isso não só pelas outras coisas que se fala, por exemplo, do Papa, da Sé está vacante, mas até sobre os sacramentos, entendeu? Só é válido quem tem uma sucessão apostólica que foi verificada por não sei quantos grupos sede-vacantistas. E mesmo entre os sede-vacantistas não existe uma coerência, uma coerência entre quem tem sucessão apostólica. Fica um duvidando da sucessão apostólica do outro. Entendeu? Então é um caos total isso aí. Né? Mas por que eu digo que ainda existe uma coerência ali? Qual é a coerência que existe? Né? Bem, eles não esperam que venha um papa da igreja, que venha um papa que vá resolver a crise, entendeu? Do meio dos modernistas, né? Como é dito assim, né? Como são chamados, né? Os modernistas são chamados assim, todos aqueles que estão na igreja, né? Como por exemplo eu estou, nós somos todos chamados de modernistas no caso. Né? Então, ao menos existe uma coerência ali. Eles não esperam que venha algo dali. Tanto é que existe alguns sede-vacantistas, não são todos. Tem os totalistas que só falam assim, ó, não tem papa, não tem como eleger um novo papa porque não tem cardeal mais válido. Pronto. A gente fica aqui e espera Jesus voltar. Resumindo, as portas do inferno prevaleceram, né? E tem aqueles que dizem assim, não, a igreja não pode ficar sem o papa. Então, se não tem papa, a gente vai dar algum jeito de eleger um papa. Aí tem concílio geral imperfeito, né? Enfim, tem ali algumas discussões teológicas sobre isso. Né? E aí, no meio disso, então você tem os conclavistas. Né? Tem os conclavistas que querem eleger um papa no fundo do quintal da casa deles, e tem aqueles que querem se preparar mais, juntar mais gente, né, para ser algo maior, para eleger um papa. Né? Enfim, tudo isso aí, né, para mim, é meio loucura. Loucura no sentido que o Chesterton falava. Né? Porque o louco não é aquele que perdeu a razão, mas é aquele que perdeu tudo menos a razão. No sentido de que, veja, existe uma lógica ali. E é por isso que muita gente se convence pelo sede-vacantismo. Que existe uma certa lógica, uma certa coerência, que quando você joga dentro da sua cabecinha, parece que, nossa, agora tudo faz sentido. É isso mesmo. Né? Só que aí, quando você põe o pé na realidade, meu caro, como que é isso? Né? Milhões e milhões de católicos estão sem os sacramentos válidos, segundo a tese sede-vacantista, tá? Milhões e milhões de católicos estão sem sacramentos válidos. Todos são inválidos. E Deus permitiu isso.
isso não é uma grande apostasia, meu cara, isso é uma catástrofe, entendeu? Sem precedentes, assim, nem o arianismo chegou nesse nível, entendeu? Então, assim, quando você considera isso, sabe, você tem que ignorar milagres eucarísticos que continuam a acontecer, você tem que ignorar a ação da graça que aqueles que estão numa paróquia, sabe, ali, vivendo a vida paroquial, né, conseguem perceber a ação da graça, né, ali acontecendo. Né? Então você tem que ignorar a realidade. O argumento é fechadinho, né? Ele até fecha, bonitinho assim. Né? Tem suas falhas, né? Aí exige, né, mais tempo para você argumentar sobre isso, né? Citar concílio, citar direito canônico e tudo mais. Mas, gente, basta a realidade. Né? E por que eu insisto nisso? É interessante. Né? Vocês acham que sede vacantista vem direto da igreja conciliar, sabe? Ele sai direto da minha paróquia e vai, né, direto para o sede vacantismo? Né? Não é isso que acontece. Hoje em dia, talvez isso esteja começando a acontecer. Né? Eu já fiz vídeos aqui alertando sobre isso. Né? Mas o que mais acontece? O cara vai para o meio tradicional, entendeu? Aí ele continua, não, o Papa é o Papa Francisco. Tá tudo errado, mas o Papa Francisco é Papa, entendeu? Aí ele começa a ver as coisas, começa a ler, tananã, e ele começa a perceber as inconsistências, a falta de lógica, né? de coerência até na maneira de lidar com a crise desses grupos tradicionais. E aí, como ele quer ter essa aquietação do intelecto, né? De tipo assim, não, tem uma coisa errada. Então, não, agora eu entendi os sede vacantistas. Os sede vacantistas estão certos. Pronto. Entendeu? A sé está vacante. Essa é a explicação. Mas aí, por falta, né, de contato com a realidade, entendeu? Com a realidade paroquial, né, a pessoa acaba entrando nessa loucura, entendeu? Com todo respeito ao sede vacantista, sabe? Eu não odeio as pessoas, tá? Eu acho impressionante, né, como as pessoas querem se dizer tradicionais, católicas, mais católicas que todo mundo e aquela coisa toda, mas ainda tem o pensamento revolucionário, ainda tem o modus operandi do pensamento revolucionário. Como assim? Se eu fizer essas críticas, eu detesto o sede vacantista, eu detesto os tradicionais, entendeu? Eu sou contra Centro Dom Bosco, eu sou contra... Né? Tinha alguém até falando no comentário do vídeo anterior, né? Você deve ser contra o padre Paulo Ricardo, o Frei Gilson. Gente, o vídeo que tem mais visualização nesse canal é do Frei Gilson. Né? Enfim, né? E eu com frequência cito o padre Paulo Ricardo, né? Mas as pessoas, elas entendem isso. Se você argumenta algo, a partir desse momento você tomou uma determinada posição e você tem raiva de todas as outras, entendeu? Se não. Né? Quantas vezes apareceu o sede vacantista aqui nesse canal e eu acolhi, tratei bem, né? Considerei o que ele disse, né? Né? Em um determinado ponto a pessoa dizia uma verdade, né? E eu considerei isso. Né? Então a gente precisa, sabe, ter um pouquinho mais de sanidade. E a sanidade vem com o contato com a realidade, entendeu? Sabe? Eu volto a insistir nisso, olha, volto a dar um pouco o meu testemunho. O que me ajudou a sair dessa loucura, entendeu? De angústia, de aflição, de crise na igreja, resistência, fraternidade, sede vacantista, conclavista, um monte de coisa, sabe? O que me ajudou foi uma visita a uma senhora enferma. Ali eu me dei conta de que todas essas discussões têm sua relevância. Liberdade religiosa, ecumenismo, né? Reforma litúrgica, né? Missa de sempre e tudo mais. Mas, meu irmão, se tu perde o contato com essa realidade palpável das pessoas sofrendo porque não podem ir na missa no domingo para receber a Eucaristia, por exemplo, uma coisa assim, né? Você começa a ficar meio doido, entendeu? Você vai ficando meio doido, né? Volte, leia a Ortodoxia do Chesterton, você vai entender, né, esse ponto, né? Que o louco é aquele que perdeu tudo menos a razão, né? Ele usa até um exemplo lá interessante, onde ele fala do cara que diz que é Napoleão, né? Se você chega para o cara que diz que é Napoleão, né, que ele não é Napoleão, ele vai dizer assim, não, mas é eles que estão te convencendo, entendeu? Tem uma conspiração para te convencer de que eu não sou Napoleão, né? Mas eu descobri a verdade, entendeu? Eu sou Napoleão.
né? Entendeu? E ele vai, e toda vez que você tentar jogar um argumento para ele, ele vai dizer assim, não, não, mas ele vai contra-argumentar, porque no sistema, na concepção da realidade dele, há uma coerência lógica ali, entendeu? Só não tem contato real, né? Com a realidade mesmo, sabe? Desculpe a redundância aqui, entende? Então, né, me responda essa pergunta. Pessoas tradicionais que gostam da missa tridentina, assim como eu, tá? Assim como eu já fui na missa tridentina aqui no IBP, entendeu? Já estive com padres, né, que celebram a missa tridentina, e, enfim, eu reconheço, tá? Eu reconheço a superioridade do rito, tá? Eu reconheço, apesar de rezar a missa nova todos os dias, né? Eu reconheço tudo isso, mas me respondam, como, né, nós teremos uma reforma da reforma, né, onde a missa de sempre voltará a ser o rito ordinário, se aqueles que têm uma concepção mínima sobre a crise na igreja, têm uma mínima consciência sobre a crise na igreja, simplesmente ou comungam e saem correndo, ou mais ainda, se afastam de vez das paróquias. Como que você vai ter vocações sacerdotais que têm uma certa consciência sobre essas coisas todas, né, sendo que, né, você simplesmente se afasta de tudo, né? E aí eu fico pensando, né? Eu fico pensando uma coisa, eu estava pensando isso quando eu estava pensando nesse vídeo. E aquela quantidade de padres que abandonaram a igreja depois das reformas do Vaticano II? Será que o modernismo não se instalou de vez exatamente porque essa grande quantidade de padres que poderiam de alguma forma fazer frente à revolução que estava se instaurando, né, simplesmente abandonaram? Será que essa não foi uma das causas para a revolução se instaurar ainda mais? Por exemplo, o Vaticano II e os documentos da igreja continuam dizendo que o canto gregoriano é o canto litúrgico. E você vê canto litúrgico, canto gregoriano nas paróquias, né? A Sacrosanto Concílio, por exemplo, fala que o latim é a língua oficial, é a língua, né, sagrada, é a língua que deve ser usada na liturgia. Dá-se espaço para o vernáculo. Eu fico pensando se aquela quantidade toda de padres que abandonaram tivesse permanecido. Será que eles não poderiam ter feito frente à revolução estando, né, ali onde estavam, ao invés de sair? E a mesma coisa, né, vale para esses grupos tradicionais. Mas como eu não consigo, né, suportar, né, eu não dou conta desses abusos litúrgicos, né, eu não consigo rezar assim e tal, então eu preciso me afastar de tudo isso, entendeu? Tá bom, aí você vive sua vida de católico aí, meio individualista, que isso tem um odor de protestantismo, inclusive, né? E fica reclamando muito na internet em vídeos como esse, né, sobre a crise na igreja. Tá, padre, tá bom então. O senhor é o grande sábio que criticou todos os tradicionais, sedevacantistas, enfim, né? Então o senhor deve saber qual é a solução para a crise na igreja. Por favor, ó grande sábio, grande guru, maior que Olavo de Carvalho, por favor me diga qual é a solução para a crise na igreja, ó grande sábio, né? Você com certeza tem uma solução para a crise na igreja, não é mesmo, Padre Lucas Mariano? Claro que eu tenho, lógico que eu tenho, né? Vai estar no meu curso, entendeu? O link na descrição, pode procurar lá. Brincadeira, pessoal. Brincadeira, eu tinha que fazer essa brincadeira, né? Que, enfim, tem gente que lucra, né, com a crise na igreja. Mas, bem, né, eu não tenho, né, a solução, nossa, a grande solução, né? Não tenho isso, né? Eu só fico pensando a partir de princípios simples, tá? Certos princípios. Por exemplo, né, de onde vem o Papa? O Papa vem do colégio cardinalício. De onde vem o colégio cardinalício? De onde que vem o cardeal? Normalmente de bispos, né? Que o Papa, né, faz cardeais, né? Muito bem, né? De onde vêm os bispos? Os bispos normalmente vêm dos padres, né? Os padres são eleitos bispos, são nomeados bispos e aí eles são ordenados, né, e se tornam bispos, certo? De onde vêm os padres, então? Os padres vêm dos seminários, olha só, os seminários, né, geram padres. Normalmente os padres não brotam assim do nada, né? São 8 anos, aqui em Brasília são 8 anos, né, de formação no seminário, né? E de onde vêm os seminaristas? Os seminaristas normalmente vêm das paróquias, vêm de grupos tradicionais. Bem, os padres que depois serão bispos e depois talvez cardeais, e quem sabe um seja papa, normalmente não vem desses grupos tradicionais, né? Então não vem dessas paróquias tradicionais, né? Então,
né? Esses seminaristas vêm, então, dessas paróquias comuns. Né? E de onde vêm, então, né, esses vocacionados, normalmente de uma família católica. Entendeu? Então eu acho que a gente tem que pensar um pouco a partir dessa lógica, né? Até a gente chegar ali, né? Então a gente tem que restaurar as famílias, talvez. Aqui, olha, sério, sem pretensão nenhuma, né? É o que eu penso, né? Talvez nós temos famílias cada vez mais católicas, bem formadas, a ponto de que os pais realmente abracem a missão de pais, de educar as crianças, dali, quem sabe, saiam boas vocações, com uma convicção, né? Não ideológica, tá? Isso é importante. Não uma convicção ideológica, uma convicção católica. Né? Porque senão a gente transforma, né, a igreja numa espécie de política, né? Aí fica complicado, né? Então tem a direita e tem a esquerda dentro da igreja, né? Então não pode ser isso, né? Deve ser simplesmente uma convicção católica, né? Então crianças que são educadas para ter uma vida espiritual, né, para ter uma vida intelectual, né? Então isso é importante, a restauração das famílias. E aí, como consequência, os seminários vão se enchendo de vocações assim, né? Como consequência, né, o clero vai sendo melhor formado, entendeu? E aí as coisas vão, né, acontecendo, né, numa cadeia causal, né, que faz sentido. Eu acho que isso faz sentido, entendeu? Bem, eu não tenho aqui pretensões. Essa é a solução da crise na igreja. Façam isso que vai dar certo. Né? É lógico que não, a gente precisa da ação de Deus, né? A gente precisa que Deus nos ajude, né? E Deus vai nos ajudar, e Deus nos ajuda, né? As portas do inferno não prevalecerão, é o que nós gostamos de dizer, né? Então a gente sabe que elas não vão prevalecer sobre a igreja e, assim, a gente precisa trabalhar para que elas não prevaleçam sobre nós, né? Que sobre a igreja é certeza que elas não vão prevalecer. Agora sobre mim, sobre você, aí eu não sei, né? Aí eu não sei. O que eu mais percebo é que o vício da soberba cresce com muita facilidade, sabe? No meio tradicional. Eu diria que eu conheci poucos tradicionais, assim, gente, até sedevacantista, conheci poucos que, né, não tinha esse vício da soberba, sabe? Conheci poucos, entendeu? Então, a gente precisa cuidar disso, sabe? Então, é o que eu penso sobre toda essa confusão, certo? Deixe aí nos comentários, né, o que você pensa sobre o que eu falei nesse vídeo, né? Sobre, né, talvez você tenha um outro pensamento interessante, né? Enfim, né, fica aí para discussão, o campo dos comentários, a gente pode dialogar, sabe? Mas, por favor, sem esse espírito revolucionário, sabe? Tem gente que diz que é católico e tudo mais, tradicional, aquela coisa toda, mas tem um pensamento revolucionário. Tem um modus operandi de um revolucionário, né? Se eu falei essas coisas, então eu odeio sedevacantistas, eu odeio tradicionais, eu odeio as pessoas e eu sou inimigo de todos. Se não, gente, pelo amor de Deus, né? Às vezes apareceram alguns sedevacantistas aqui no canal e eu, né, recebi bem, procurei apresentar ali os pontos, né? Os argumentos. Considerei algo que a pessoa disse como verdadeiro, porque realmente algumas coisas são verdadeiras, né? Até mesmo um sedevacantista pode acertar em alguma coisa, você acredita nisso? Eu acredito, né? Eu acredito. Né? Então, a gente precisa ter um nível de civilidade, de honestidade intelectual, sabe? A ponto de não se mover simplesmente pelas nossas paixões, emoções, né? Tá certo? Então, é isso o vídeo, tá bom? O que eu desejo, sabe? O que eu desejo do fundo do meu coração é que, no fim das contas, todos nós nos encontremos no céu, sabe? Eu espero realmente, né, que, por exemplo, mesmo os sedevacantistas, que a gente um dia se encontre no céu. Não sei como vai ser isso, como que vai se dar a salvação de cada um, né? Porque aí imediatamente alguém vai dizer, mas para ser salvo precisa estar na fé verdadeira. Sim, sim, eu sei. Precisa estar em comunhão com o Papa. Sim, sim, eu sei, está lá no catecismo, até citei isso no vídeo anterior, né? Mas a gente precisa desejar a salvação da alma de todos, né? Não sei se as pessoas vão mudar até o final da vida delas, né? Talvez elas podem mudar de posição, podem mudar de ideia, podem se converter, podem sair do erro, né? Eu desejo isso, né? E desejo a salvação da alma de todos vocês que estão aqui assistindo esse vídeo, né? Por mais que você talvez tenha ficado chateado, né, com alguma coisa que eu disse aqui, tá certo? Tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.